ou menos um dia. Chegamos mais um dia. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas mais um dia. E aí, como é que vocês estão? A Esté já disse, já estou com caneta e caderno nas mãos. Isso aí. Vamos nessa. Sejam bem-vindas mais uma vez e vamos começar já. Segundo dia, 2 de 14. Como eu falei ontem, eu ia deixar a live gravada por algum tempo, depois eu apaguei. Porque só foi o tempo de eu salvar a live. Eu não vou deixar as lives salvas, viu? Porque quem quiser pegar alguma coisa, chegue junto aqui no horário. Vamos fazer aí essa parceria. Bora prosperar juntas. Eu não quero prosperar sozinha, não. Quero carregar vocês tudo comigo. Então vamos lá. Deixa eu cortar meu som. Hoje o assunto: os 4 pilares da prosperidade. Coisas bem simples. Sejam bem-vindas de novo. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Elô. Boa noite, Cris. Vamos lá. Como eu falei ontem, esse nosso bate-papo será coisa rápida. No máximo de meia hora. Conteúdo simples, mas totalmente aplicável e que faz toda a diferença nas nossas vidas, beleza? Então, ontem a gente falou sobre a lei da semeadura, né? Quem estava aqui pegou os códigos aí sobre a lei da semeadura, que não é só aquilo que você planta que é o que você colhe, não. Às vezes dá uns tilt nas colheitas, né? Nem sempre é exatamente aquilo que a gente planta que a gente colhe. Porém, tem que ter sabedoria no plantio. O trabalho é a parte macho. A gente trouxe essa ideia do macho e fêmea. E aí o trabalho é o macho da história. E você precisa encontrar uma fêmea para fazer uns filhotes aí. Você não deve comer todas as sementes. E aí você tem que viver dos filhotes. Está dizendo, ontem foi a primeira live dos 14 dias. Exatamente. Ontem foi a primeira, hoje é a segunda, né? Ontem a gente falou sobre a lei da semeadura. E hoje a gente vai trazer os 4 pilares da prosperidade. O que acontece? Todas as pessoas que a gente vai avaliar o histórico, avaliar como foi que eles chegaram no sucesso, porque assim, quando a gente quer prosperar, a gente vai lá colar nas pessoas que já chegaram lá, né? E aí a gente fala sobre prosperidade financeira, mas em várias áreas da vida. Porque prosperidade não é só sobre dinheiro. Na verdade, prosperidade não é sobre dinheiro. O dinheiro é só um fruto natural que tem que chegar, né? Mas prosperidade é tudo aquilo que se multiplica na sua mão. Então, onde você chega, você faz multiplicar, faz aquele lugar superabundar. É a prosperidade nos relacionamentos, na família e na vida financeira é uma das prosperidades, né? A gente sempre espera, sim, uma prosperidade financeira porque nós temos o direito de usufruir das coisas do nosso tempo. Mas prosperidade não é só sobre dinheiro. O dinheiro é um dos frutos, né? Bem-vinda, Josi, bem-vinda, Pedrinha. E aí hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares da prosperidade. Então, essas pessoas que já estão lá colhendo os frutos, tendo resultado, desfrutando, todas elas têm coisas em comum. O primeiro livro, inclusive, que mudou minha mentalidade, o primeiro livro que mudou minha mentalidade foi Os Segredos da Mente Milionária.
Quando eu comecei assim, a entender sobre finanças, eu via que tinha alguma coisa que eu precisava fazer, não só sobre organização financeira. Eu queria fazer mais dinheiro. E quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que tinha o comportamento das pessoas milionárias. De verdade, as pessoas de mentalidade pobre pensam totalmente diferente das pessoas com a mentalidade rica. Aí eu percebi que não era sobre dinheiro. E aí é isso que a gente traz. Todas essas pessoas que já têm resultado, todas elas têm comportamentos semelhantes. Todas, absolutamente todas. E eu que mergulhei nesse mundo mesmo das finanças, eu foco em muitas pessoas. Se vocês forem aí ver as pessoas que eu sigo, são as mais tops do Brasil. Então, eu avaliei o comportamento de cada uma delas. Todas que eu acompanho têm os mesmos comportamentos, independentes se elas servem a Deus ou não. Porque prosperidade é natural. Todo mundo pode usufruir da prosperidade. Então, essa coisa que só com Deus que as pessoas prosperam, não. Toda ação tem resultado. Toda ação tem resultado. A prosperidade é natural no sentido, vê só, como eu falei ontem em relação a eu ser próspera como mãe, porque eu sou muito fértil. Então, se eu sou fértil, eu já sou próspera. Mas aí eu engravido como? Se eu for pro ato, se eu for pra ação, né? É natural. A riqueza é a mesma coisa. É natural. Toda pessoa que vai pra ação, que corre atrás do que quer, consegue, porque é natural. Aí Josi disse, você é o que você pensa, exatamente. E o sol nasceu para todos. Aí cada um vai fazer do sol como bem quer, né? Eu domino sobre o sol. Agora eu acordo antes dele. Ele que lute. Mas porque prosperidade é natural. Na criação, Deus criou todas as coisas antes do homem, para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Né? A única coisa que foi feita depois do homem foi o desfrute, que é um princípio. Então, um dos princípios que não pode ser quebrado é justamente esse. Depois não. Em todas as fases da nossa vida, nós precisamos curtir. Nós precisamos sim desfrutar. Não é com aquela ideia, vamos guardar para a gente ter uma velhice tranquila. Não é isso não. A gente tem que pensar no futuro, mas tirando sempre o que precisa para desfrutar agora. E o desfrute nem sempre é só com o dinheiro que a gente desfruta. A gente tem que pensar que é com o que a gente tem que curtir, entendeu? Eu tenho minhas crianças, sabe o que eles mais me pedem? Sabe o que eles mais me pedem esses dias? É bem louco isso. Desde que eu aprendi que tempo não é dinheiro e que tempo é vida, eu observo muito mais. Meus filhos não me pedem nada material. Meus filhos não me pedem nada material. Esses dias, Kaique me chamou 2 vezes, ontem. Quando ele fala, mãe, você tem tempo? Aquilo já corta meu coração. Porque ele só quer tempo. Filho só quer tempo. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, a gente precisa, assim, desfrutar do que a gente já tem no momento. E quando a gente prosperar financeiramente, a gente não pode ficar só focado em guardar. A gente tem que sim desfrutar, porque é um dos princípios, certo? Então é um dos comportamentos das pessoas prósperas. Nem todas elas desfrutam, né? E aí quebra um princípio. A diferença está aí. O sol nasceu para todos, sim. Aqueles que vão para a ação prosperam, sim. Agora nem todos vão estar dentro dos princípios, certo? Como eu falei, tempo é vida, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando meus filhos pedem tempo para mim, eu já tenho que observar, eu já tenho que reprogramar minhas atividades para ficar mais tempo com eles. Sabe o que é que eles me pediram? Mãe, a gente quer brincar de esconde-esconde, você pode brincar com a gente? A gente já combinou, eu falei que hoje a live vai ser 30 minutos, que a gente vai, quando eu terminar aqui, a gente vai lá brincar de esconde-esconde, entende? Eu desfruto, todos os dias eu aprendo um pouco mais com os meus filhos. Então não é sobre se jogar, ralar, trabalhar achando que você está dando melhor. Você tem que sempre avaliar a forma que você está desfrutando. Principalmente para quem tem família, para quem tem filho, certo?
Então, tempo é vida. E o comportamento, como eu vinha falando, das pessoas prósperas, todas elas fazem coisas semelhantes. A diferença está, aqueles que têm princípios vindos da parte de Deus, eles agem de forma diferente, né? Quem não tem é um pouco... hoje eu consigo perceber isso. Tem muitas pessoas prósperas que não se baseiam nos princípios de Deus, e um dos erros que elas cometem é não desfrutar daquilo que tem, sabe? E é bem importante. E aí, Grazinha disse, isso é riqueza, saber aproveitar o presente, o tempo que temos, exatamente. Porque não é, a gente não sabe, eu sou vulnerável, e eu falo, bato a real mesmo pros meus filhos. E eu sei que essa fase passa muito rápido. Primeiro, a gente não sabe a gente não sabe como é que vai ser o próximo dia. A gente tem que curtir um dia de cada vez. Planejando o futuro, sim. Mas é um dia de cada vez. Então a gente tem que curtir todos os dias. A gente precisa curtir todos os dias. Mas não fazer as coisas inconscientemente. É tudo com consciência, certo? Não é inconscientemente. Mas eu sempre deixo claro, a vida é um sopro. Se eu tiver de ir, eu vou, mas eu sei que enquanto eu estive aqui, eu fiz o melhor por eles. Então eu não vou ficar que nem uma louca pirada, buscando dar coisas aos meus filhos, sendo que o que eles mais querem é a minha presença. Eles só querem o meu tempo, entende? Então eu quero sempre prosperar sim financeiramente, mas dentro dos princípios. Porque se não for para desfrutar, não vai fazer sentido nenhum para mim. Eu não vou ter plenitude nesse desfrute, né? Porque o desfrute é a parte plena da coisa, da conquista, né? É a plenitude, é se sentir no flow, como as pessoas falam. É fluir, né? E se não for nesse fluir, não faz sentido. As pessoas que têm a mentalidade milionária, todas elas têm um comportamento. Como eu falei, a diferença está aquelas que seguem princípios e as que não seguem princípios. E hoje eu vou falar das que seguem princípios. Como eu falei, as que não seguem princípios, elas se jogam demais e às vezes não curtem, passam muito tempo fora de casa, não curtem a família e quebra essa parte do desfrute, né? Então a gente baseando nas pessoas que prosperam com princípios, que eu vou falar aqui hoje, esses 4 pilares, beleza? A Josi disse, a felicidade precisa fazer parte dessa prosperidade, lógico, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá. O primeiro pilar. O primeiro pilar é Deus. Eu vi um negócio muito, muito massa, assim, de Shirley Kaiser, falando como as coisas mudaram na vida dele. Não sei se vocês conhecem o Kaiser. O perfil dele é @Kaiser. Kaiser com K e com 2 S. Eu achei muito massa, porque para mim já fazia muito sentido. Ele já sabia fazer dinheiro, mas ele perdeu muito, perdeu tudo que ele ganhou. E aí ele disse que resolveu usar alguns pilares mesmo para definir os objetivos dele. E isso já fazia muito sentido para mim. Quando a gente vai por força, por ira, tem gente que prospera por ira, por revolta. Porque eu não tive isso quando criança. Porque eu fui humilhada e por essa razão eu vou provar que eu sou capaz. Então quem vai para enfrentar assim, para essa prosperidade, ela não chega nesse desfrute, nesse flow, sabe? Porque é por ira, e por ira não tem como se sentir bem quando tem os bens materiais, né? E aí eu achei muito massa, porque a gente tem que pensar no seguinte, não é nada nosso aqui. Nossa vida aqui é passageira e nós temos o direito de reinar aqui, sim, enquanto estamos vivos. Nós temos direito de reinar. E só que, lembrando que nada aqui é nosso. Quem tem apego aos bens materiais, tá colocando o seu coração lá, está tudo errado, né? Porque quando a gente tem o dinheiro, mas o nosso coração não está no dinheiro, a gente prospera e flui.
é natural. Mas quem coloca o coração no dinheiro é o pecador. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que até algumas pessoas usam, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Primeiro, esse contexto é em relação. A agulha é uma fenda que tinha nos portões das cidades, né? Então não é uma agulha de costura, é uma fenda que fechava os portões da cidade e que ficava na parte baixa. E o camelo tem o pescoço endurecido. E para fazer ele abaixar é muito difícil. Então essa passagem bíblica refere-se a isso. É muito mais fácil um camelo passar por baixo, passar pela a fenda da agulha. Nesse caso é essa fechadura da porta da cidade, né? Que é muito difícil ele abaixar. Então é mais fácil o camelo passar pela fenda da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o sentido é justamente esse. Esse rico é porque ele tem o coração no dinheiro, ele tem o coração na riqueza. E aí as pessoas usam desse versículo para se apegar à pobreza, né? E não tem nada a ver com isso, porque é nesse contexto como eu expliquei. E Deus já deu todas as coisas para o nosso domínio, para que a gente dominasse sobre a terra. Então, prosperar é algo natural. E não é à toa que as pessoas, mesmo aqueles que não servem a Deus, que não colocam Deus em primeiro lugar, são prósperos, porque é uma ação, basta ir para a ação. Entende? Mas a diferença está, aqueles que seguem os princípios, vai focar nesse primeiro pilar. É reconhecer que nada é seu, mas você está aqui para administrar, certo? Eu reconheço que nada é meu, mas eu tenho o direito de usufruir de tudo que tem aqui, entende? Então, em primeiro lugar, meu primeiro pilar é Deus sobre todas as coisas. É Deus sobre todas as coisas. Tudo que eu conquistar, todos os negócios que eu fizer, vai ser para glorificar a Ele. Então, eu não vou me meter em coisas que não agradem a Deus. Eu não vou me meter em coisas que fujam dos princípios de Deus, entende? Então, se tiver negócio que não seja do agrado do coração de Deus, se tiver negócio que não for para glorificar a Ele, se eu não tiver coisas mesmo materiais que não seja para servir a Ele, não vai fazer sentido nenhum para mim, certo? Então, o primeiro pilar é reconhecer que você é apenas um administrador, uma administradora das coisas daqui da terra, porque tudo pertence a Ele. Então, você reconhece, sim, você vai ter que ir trabalhar, você vai ter que ir se jogar, você vai ter que aprender, mas nada é seu, nada é seu. Se seu coração estiver na riqueza daqui da terra, você não está seguindo os princípios dele. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Eu já pensei dessa forma, hoje eu já mudei meus pensamentos. José disse, falta entendimento das pessoas para interpretar esse versículo e comodismo fala mais alto, justamente. As pessoas usam de trechos bíblicos, de escritores que são muito sábios mesmo, que escrevem, pegam aquele texto isolado das pessoas para justificar a sua falta de ação. As pessoas preferem inventar, né, uma desculpa, porque a desculpa é uma mentira gourmet, né? Então eles preferem usar das desculpas para achar que está no direito, para achar que tem que estar naquele, para não sair do lugar. Eles vão usar sempre das desculpas para não sair do lugar. Eu estou começando uma evolução. Amém. Você é a única chapéus, muito, muito bem-vinda. Vamos lá. O primeiro pilar é Deus sobre todas as coisas. Então, em tudo que você vai fazer, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo que você vai fechar, não se apegue ao dinheiro. Se você perceber que aquela escolha está colocando o dinheiro em primeiro lugar, desista, não faz sentido nenhum. Mesmo que seja muito dinheiro, não vai fazer sentido se não for para glorificar o nome dele, certo? Aí a gente vai para a parte técnica das coisas, né? Todas as pessoas que prosperam mesmo, que está hoje no auge, que está no topo, que são mentores hoje em dia, todos eles têm grupos de pessoas que dividem experiências, porque a nossa mente não é capaz
de ter as melhores ideias sozinhas, né? A nossa mente não é capaz de ter várias ideias, boas ideias, estando sozinha. Então, tem que conectar com outras mentes, tem que juntar essas mentes, é o que chama-se de mastermind, né? Mastermind, que é mente mestra, que é a junção de várias cabeças. Várias cabeças pensam mais do que uma só. Então, principalmente, quem já está num processo, por exemplo, você está começando a empreender, e aí você, Única Chapéus, vem lá do Master B, né? Que é o grupo de mentoria de Márcia, que Grazi também faz parte. Então, é um grupo de mulheres empreendedoras. Então, todas as pessoas que estão começando a um negócio, que é um empresário, que é, seja lá o que for, se você quer crescer, você vai juntar com outras mentes, né? Primeiro você pode começar com um grupo pequeno, pessoas que têm ideias semelhantes, que têm um propósito semelhante ao seu, né? Porque se não tiver o mesmo propósito, não tem como. Por mais que as pessoas tenham boas intenções, mas tem que estar alinhado com o propósito. Então, quando junta essas mentes, vão trocar experiências, o que uma pessoa vive vai agregar valor na outra, né? Então, todas as pessoas precisam ter um grupo de mentoria, de mastermind, que é a mente mestra. Eu não sei se vocês conhecem a história de Salomão. Por que Salomão é o homem mais sábio até hoje? Salomão não era a própria sabedoria, mas ele tinha acesso à sabedoria, né? Tem gente que não conhece também e julga Salomão porque ele findou os dias pecando muito, porque ele não era a própria sabedoria, ele tinha acesso à sabedoria. A sabedoria é como se fosse uma pessoa, e ele tinha todo o acesso à sabedoria. E o que foi que aconteceu? Salomão, porque ele desenvolveu tanta sabedoria? Primeiro, a sabedoria do alto. Ele conectava direto com Deus, ele pedia sabedoria direto a Deus. E eu sempre falo isso, a gente é como se fosse na vertical e na horizontal, certo? Na vertical é as coisas do alto. E na horizontal é o conhecimento do nosso plano, dessa atualidade, dessa geração. Na época de Salomão, o que foi que ele fez? Lá em Israel eram 12 tribos, certo? Então, dessas 12 tribos, Salomão pegou os dois mais sábios de cada tribo e trouxe para o reino dele. Então, ele ficou com 24 conselheiros, 24 pessoas que tinham a sabedoria maior do que a dele, entende? Então, ele modelou essas 24 pessoas. Ele pegou um pouco de cada pessoa e trouxe para ele. Por isso que ele se tornou o homem mais sábio da história, porque ele se conectou com as pessoas mais sábias que tinha naquela época. Foram 24 pessoas que eram conselheiros dele. Quando ele ia tomar decisões, esses conselheiros sabiam o que dizer, né? E essa é uma importância, inclusive, dentro das empresas, ter os conselheiros, porque às vezes, principalmente quando é o dono que está no comando, às vezes ele pode agir muito com emoção, né? E quando tem os conselheiros, eles vão avaliar mesmo a razão de todas as coisas. Então, se conectar com outras mentes é para evoluir a sua mentalidade. Então, todas as pessoas que já estão aí, que têm referência no nosso tempo, todas elas, absolutamente todas elas, têm grupos de mastermind, que é a mente mestra. Então, eles já se espelharam em Salomão. Então, desde lá para cá, isso é uma regra. Uma regra não, é um princípio. Porque regra é criada quando um princípio é quebrado. Esse é um dos princípios para quem quer prosperar. Esse é o segundo pilar da prosperidade. O primeiro pilar é Deus, todas as coisas é dele e para ele. Segundo pilar é o mastermind. Beleza? Vamos lá para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o conhecimento. Seja lá a área que você vai atuar. Eu sempre falo que no nosso tempo, a internet é um novo negócio, né? A internet é um novo mundo. Todo mundo pode ter sua loja física, seu atendimento físico,
mas se não está na internet, ele não existe. As pessoas que não estiverem totalmente na internet nos próximos 2, 3 anos, elas não vão existir, elas vão sumir. De verdade, nessa geração, nesse tempo que estamos vivendo, tem que aprender as ferramentas para reinar nesse tempo, para crescer nessa era, né? Então, o terceiro pilar é o conhecimento. Todas as pessoas prósperas, todas, absolutamente todas elas, nunca param de estudar. Nunca param. Elas podem já ter atingido o auge, o topo, né? Mas assim, todas as pessoas que prosperam, elas não ficam se apegando assim, cheguei na minha liberdade financeira, mas elas gostam de ser produtivas. Por quê? Quem chega na liberdade financeira tem como um propósito de vida instigar outras pessoas a chegarem lá também. Por isso que elas continuam trabalhando. Não é porque elas são gananciosas. Elas querem mostrar para outras pessoas que é possível chegar lá. Por isso que a maioria dos que chegam lá, eles estão despertando em outras pessoas esse mesmo desejo e mostrando o caminho para chegar lá. Então é importante primeiro buscar esse conhecimento e ir em busca dessas pessoas que já têm resultados, né? Então, o conhecimento é um dos pilares para você crescer e prosperar. Nunca deixar de aprender, beleza? E o último pilar, em todas as fases da nossa vida. Pode ser agora, se você ainda tem pequenos resultados. E seja mais na frente, quando já tiver grandes resultados. Não importa o quanto você ganha, o que importa é o quanto você guarda. Eu sempre trago essa ideia. A gente não tem como prosperar pensando o seguinte: eu só vou começar a guardar quando eu ganhar mais. Primeiro, guardar não, você tem que traçar objetivos, né? Eu uso as palavras que todo mundo usa, mas o sentido é o seguinte: não se guarda dinheiro porque o dinheiro não é para ser guardado, ele tem que ser destinado para um fim, né? Ele tem que ser um meio, ele precisa ser um meio. Então o dinheiro tem que traçar um objetivo para ele. Mas o que eu falo aqui, guardar é no sentido de fazer a reserva. Se você não criar o hábito e não tem o hábito ainda de fazer uma reserva enquanto você ganha pouco, você não vai ter capacidade, não vai ter habilidade de fazer isso quando você ganhar muito. Então, se você ainda ganha pouco, se você ainda faz pouco dinheiro, você tem que ganhar habilidade agora. Você precisa aprender agora a fazer a reserva, que é aquela ideia de não comer todas as sementes. Fazer a reserva, já começar a fazer, multiplicar aquilo que você já tem. E isso vai começar desde quando você ganha pouco até quando você ganhar grandes riquezas. Não importa o quanto você ganha, o que importa é o quanto você reserva. Isso é outro princípio, isso é outro pilar. Não gaste tudo que você tem, não usufrua, não consuma, não coma todas as sementes, não tem como você prosperar se você fizer isso. Beleza? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta? E outra coisa, depois desses 4 pilares, não adianta você pensar, vou fazer amanhã, vou fazer depois, vou fazer 6 meses. Não. Depois que começa, não tem como mais parar. O sucesso só chega com a repetição. Não tem como fazer por um período e depois você largar para trás e você desistir. Não tem como. O segredo de todas essas coisas é a repetição. Depois que começou, não para mais. Beleza? Ficou claro para vocês? Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí. Seja bem-vinda. A colmeia é Márcia que está. Muito obrigada pela sua presença. Como eu falei, na colmeia que tem o grupo de empreendedoras. Super recomendo acompanhar o trabalho. Grazi traz muitos ensinamentos também, tem aprendido muito. E a Márcia tem esse grupo de mentoria, sempre tem conteúdo lá na colmeia voltado para mulheres empreendedoras. Qual é a frase que você usa? Grazi, manda aí, ou quem tiver aí no comando da colmeia,
empreender não precisa ser algo solitário, não é assim? Alguma coisa assim. A Esther disse, é uma emoção viver com você essa mudança. Que massa! Quero trazer todo mundo comigo. É de verdade. A gente muda de... Ah lá. Empreender não precisa ser uma tarefa solitária. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, Grazi disse, a colmeia faz parte do crescimento. Que bom. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham entendido, anotado, aprendido. E eu vou fazer um overview agora, os 4 pilares para a prosperidade, para quem quer ter bons resultados. Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Você está aqui como administradora das coisas daqui da terra, mas nada é seu, tudo é dele, pertence a ele e toda a glória é para ele. Então, vigiar em todas as escolhas que fizer, né, para ver se realmente está glorificando a ele. O segundo ponto é as pessoas com quem você vai se conectar, que é o mastermind, com pessoas que agreguem valor. Se você for a pessoa que sabe mais naquela mesa, você tem que mudar de mesa. Você tem que sempre estar buscando pessoas que saibam mais do que você, certo? Então, senão não tem como crescer. Eu trouxe o exemplo de Salomão, que teve 24 conselheiros. Ele pegou 2 de cada tribo de Israel, os 2 mais sábios de cada tribo, das 12 tribos, e teve 24 homens que ele modelou, e então ele aprendeu a sabedoria desses 24 homens. Então conecte-se com pessoas mais sábias do que você. Participe de grupos mesmo de mentoria para aprender. Se ainda não pode participar, você se conecte com outras pessoas que saibam mais, para sempre aprender mais, beleza? O terceiro ponto é o conhecimento, é sempre buscar as ferramentas para aplicar nessa nossa geração, para aprender mesmo a crescer. Então, estudar é algo que a gente nunca deve parar, né? A gente pode estudar uma vida inteira e a gente não vai saber todas as coisas, não tem como, não tem como. Nosso tempo aqui na Terra é limitado, mas o tempo que você está aqui, você precisa ser alguém sempre à frente do seu tempo. Você tem que sempre crescer e buscar os conhecimentos dessa atualidade, beleza? E último ponto, não importa o quanto você ganha, o que importa é o que você sempre reserva. Ganhando 1.000 ou ganhando 1 milhão, isso é o que vai fazer a diferença desde sempre. E o segredo para todas essas coisas é a repetição. Não adianta você tomar uma decisão hoje e daqui 6 meses você deixar para trás, não tem como. Se você for começar, você vai ter que começar do zero de novo. O segredo de todas as coisas está em repetir e não voltar mais para trás, não olhar mais para trás, beleza? Eu estou aqui comprometida com vocês, espero ser contribuição positiva. Amanhã a gente volta com o nosso terceiro tema, deixa eu colar aqui, que eu não lembro agora, mas eu vou postar aí. Eu vou postar, quer dizer, já está postado, que está no post das 7 lives dessa primeira semana, né? São 14 dias seguidos. Eu sempre vou trazer um tema rápido, mas que é de muito valor, beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar a live gravadas por algum tempo, mas eu vou tirar logo. Então, quem não chegou no começo, aproveita enquanto ela ficar gravada para pegar e anotar o que a gente conversou aqui hoje. Mas eu vou tirar ela do ar em seguida, beleza? Obrigada pela presença de vocês, a Edivânia que chegou depois, Gisele, Gal, muito obrigada, meninas e meninos. Valeu, até amanhã às 18h47. Gratidão, Grazi 2, Ábia, beijão, beijão, boa noite pra vocês. Camilinha, Camilinha, muito grata você, Jean, por ter me despertado. Toque, toque, toque. Vamos lá, até mais, beijão.